Vou começar fazendo uma pergunta. Você sabia que a gente tem muitos cérebros? Olá, aqui é a Nina, eu sou educadora parental, sou cristã e também mãe de duas. E hoje eu trago um assunto muito especial aqui no nosso canal, que eu considero essencial quando a gente fala em criação de filhos. Eu vou compartilhar com você sobre o cérebro da criança. Você sabe como funciona o cérebro do seu filho? Você já parou para aprender um pouquinho sobre isso? Pois eu acredito que para a gente educar de forma assertiva, de forma respeitosa, consciente, a gente precisa entender minimamente o que está acontecendo por dentro dos nossos filhos, por dentro do cérebro deles. E eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque compreender o funcionamento dessa máquina tão complexa que é o cérebro dele vai te ajudar, vai te auxiliar aí a ter expectativas mais reais do que seu filho é capaz de fazer e também vai te ajudar a ter mais empatia na hora de educá-lo, na hora de ensiná-lo, especialmente naqueles momentos mais desafiadores, em meio às explosões emocionais, em meio a um episódio de birra. Então fica aqui, né? E se você é pai cristão, eu queria reforçar o convite para assistir esse vídeo, porque muitas vezes eu vejo que há uma confusão das questões espirituais com os aspectos que são típicos do desenvolvimento da criança. Talvez você veja maldade aí no coração do seu filho, você interprete de forma equivocada o mau comportamento dele, quando na verdade talvez ele esteja agindo dentro do esperado para uma criança da idade dele, dentro da maturidade neurológica e emocional que ele tem. Então, nem sempre o seu filho ele age mal com intencionalidade. Muitas vezes eles não possuem ou não foram treinados o tempo suficiente para se autogerenciarem, para regularem suas emoções, para fazerem boas escolhas. Eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito, e nós devemos educar os nossos filhos também pensando nessa integralidade. E hoje a gente vai falar especificamente do corpo, mais precisamente ainda do cérebro do seu filho, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai virar chavinhas por aí. Eu falo por experiência própria, eu como mãe também, quando eu tive acesso a esse conteúdo pela primeira vez, foi transformador, me ajudou muito a compreender o porquê do comportamento das minhas filhas, e eu espero também que te apoie aí no seu dia a dia. E é isso, fica aqui com a gente, não esquece de deixar seu like aqui no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Toda semana a gente está com vídeos novos e o nosso propósito é realmente te abençoar e te apoiar aí para você ser o pai e a mãe que Deus deseja que você seja. Pois então, a gente tem muitos cérebros em um só. O lado esquerdo, por exemplo, ele nos ajuda a pensar logicamente, a colocar os nossos pensamentos em frases. O lado direito nos ajuda a sentir emoções, a ler os sinais não verbais. A gente também tem um cérebro que eles chamam de reptiliano, que nos permite agir instintivamente, a tomar decisões de sobrevivência, às vezes em frações de segundo. Um cérebro de mamífero que nos guia em direção a conexões, a relacionamentos mais próximos. Então, a gente tem também uma parte do nosso cérebro dedicada a lidar com a memória, outra parte dedicada a tomar decisões morais, éticas. É como se o nosso cérebro tivesse múltiplas personalidades. Algumas racionais, algumas irracionais, algumas mais ponderadas, algumas mais reativas. E o Dr. Daniel Sieg, um neurocientista, ele afirma que com tanta diversidade não é de admirar que a gente possa parecer pessoas tão diferentes em momentos diversos. Isso acontece aí com você? Me conta. Ou é só comigo? Então, é por isso que é importante a gente entender, né? Conhecer as diferentes partes do cérebro, como que ele funciona de forma integrada, porque o grande segredo para a gente prosperar e ter um relacionamento mais gratificante está justamente em ajudar essas diferentes partes do nosso cérebro a trabalharem juntas, ou seja, integrá-las. A integração do cérebro, como que ela acontece? Ela acontece quando todos esses diferentes elementos, e eu citei só pequenas partes aqui, porque é uma máquina muito complexa, quando todas as partes dessa máquina funcionam de forma integrada, elas formam um todo que funciona bem, de maneira coordenada, equilibrada, como se fosse uma orquestra ali e tudo corre perfeitamente. Agora pensa no seu filho. Será que é fácil perceber quando o cérebro dele não está integrado? Será que você vivenciou um episódio aí hoje em que o cérebro do seu filho desintegrou?
ele ficou confuso, ele manifestou alguma birra, um ataque de fúria, algum tipo de agressividade. E talvez muitos dos desafios você se pergunta de onde vem isso? E muitas vezes a resposta vai vir justamente porque o cérebro dele não está integrado, ele está em desintegração. E aí eu queria te convidar para pensar numa analogia aqui que eu gosto muito, que o Daniel Siegel também usa, é a gente imaginar uma margem de um rio. E o Daniel Siegel, ele é autor desse livro, do Cérebro da Criança, e é uma leitura que eu recomendo para vocês, e ele que usa essa analogia, e eu gosto muito, porque ela é bem didática e nos ajuda a imaginar quando que o nosso cérebro está integrado, quando ele não está. Quando a gente está nesse estado de integração, o nosso cérebro, o nosso corpo, eles se relacionam como num fluxo flexível e harmonioso de um rio. Então, imagine que esse rio está aí fluindo bem, e esse fluxo central do rio é o da integração e da harmonia. Então, tá tudo indo bem, a água está correndo de forma tranquila, né? A gente está ali no fluxo central do rio. Nesse momento, né, de integração, e o rio corre ali tranquilo pelo campo, a gente se sente bem. É quando a gente se relaciona bem com as outras pessoas, a gente consegue ser flexível, a gente consegue ponderar, se ajustar bem às diferentes situações. Mas de vez em quando acontece que as diferentes ligações dos elementos do cérebro, que é a integração, ela não ocorre. E há um problema aí nesse rio, nesse fluxo, né? E a gente que está ali nesse fluxo central, a gente acaba indo para as margens desse rio. E ele fala que tem duas margens, uma da rigidez, nessa margem a gente quer impor controle sobre todas as coisas, sobre todos ao nosso redor, e a outra margem é a margem do caos. Na margem do caos a gente se sente como se estivesse fora de controle, e a confusão e a desordem vão tomar conta do nosso dia a dia. Hoje a gente fica no movimento também, às vezes, de vai e volta entre essas duas margens. Ora a gente está no caos, ora na rigidez, e é isso que vai acontecendo com a gente ao longo do dia, ao longo da semana, nas diferentes situações que nós vivenciamos. Todos nós, adultos, crianças, a gente navega rumo às margens da rigidez e do caos ao longo do nosso dia, isso acontece. Nem sempre o nosso cérebro está ali naquele estado perfeito de integração. E especialmente isso acontece conosco quando a gente está tentando sobreviver à criação dos filhos. Gente, quem aí nunca escapou para a margem do caos, da rigidez, do controle? Quem nunca pirou aí de vez em quando no dia a dia com os pequenos? Acho que eu não sou a única. Especialmente em tempos que a gente tem ficado muito dentro de casa, a sobrecarga é muito grande, o estresse, e a gente acaba saindo desse fluxo da integração. E aí eu queria te perguntar, o que tem te tirado aí desse fluxo de integração? O que tem te levado para a margem da rigidez e do caos? Conta aí para mim nos comentários, vou gostar de conversar com você, de te apoiar aí nos seus desafios. Será que você tem uma tendência aí mais para o caos, mais para a rigidez? Enfim, né? E o que eu quero te lembrar aqui é que é possível a gente aprender formas para a gente esbarrar com menor frequência nessas margens, para a gente seguir por mais tempo nesse fluxo harmonioso aí, tranquilo da integração. Eu sei que é isso que você quer, não é? Eu também. E o mesmo vai se aplicar aos seus filhos, aos nossos filhos. Eles também têm as suas pequenas canoas, eles também seguem por esse rio e muitas vezes eles também esbarram nessas margens, muitas vezes com mais frequência do que nós, e nós precisamos seguir ajudando os nossos filhos a navegar nesse rio de bem-estar, de integração. É nosso papel enquanto adulto ajudá-los a permanecer por mais tempo integrados e fluindo bem. Será que você já parou para pensar o que faz os seus filhos às vezes agirem com tanta sabedoria em alguns momentos e às vezes eles agem tão mal em outras situações? Por que isso acontece? Por que em algumas situações a gente fica cheio de orgulho das escolhas que eles fazem, das atitudes generosas que eles têm, e de vez em quando a gente fica assustado, às vezes constrangido com as más escolhas que eles fazem? Talvez alguns motivos você vai encontrar ao saber desse conteúdo que eu vou compartilhar agora. O que acontece nas partes altas e baixas do cérebro dele? Como eu já falei para você, o cérebro ele tem várias partes que precisam trabalhar em conjunto. Mas agora, nesse vídeo, eu vou focar em duas partes bem importantes para que você entenda o funcionamento básico aí do seu filho. E eu vou focar no andar de cima e no andar de baixo do cérebro. Eu vou mostrar para vocês como que acontece essa integração vertical do nosso cérebro. E para você entender isso de uma forma bem didática, eu vou usar uma demonstração que o Dr. Daniel Siegel também utiliza,
que é o cérebro na palma da mão. Se você quiser fazer junto comigo, é ótimo para você aprender, ensinar aí para as crianças também, né? Imagina que o cérebro está aqui, a sua mão, e a gente vai entender como que funcionam essas diferentes partezinhas, tá? O andar de baixo, ele inclui o tronco cerebral e a região límbica. O tronco cerebral vai ser representado aqui pelo meu punho, e a região límbica vai incluir a amígdala, que eu vou representar então pelo meu dedo do polegar, como se fosse um botãozinho aqui. E a amígdala funciona, gente, como uma central de emoções. Essas regiões aqui, ó, tanto o tronco cerebral quanto a região límbica, vão compor esse andar mais baixo do cérebro. E essas partes inferiores aqui, elas são consideradas mais primitivas. Por quê? Porque elas são responsáveis pelas funções básicas que a gente tem de sobrevivência. Aqui o tronco cerebral, ele nos ajuda a respirar, a piscar, aquelas reações involuntárias do nosso corpo, fazer o nosso coração bater. E aqui essa região límbica pelas nossas reações inatas, nossos impulsos de sobrevivência, né? De luta, de fuga, de paralisação, e também as nossas fortes emoções como a raiva, o medo, né? A nossa raiva, assim como outras emoções fortes, elas brotam daqui, né? Do nosso cérebro do andar de baixo. E aqui também, no andar de baixo, é onde as nossas necessidades básicas de sobrevivência são atendidas. Então, é basicamente essa função aqui de uma forma bem simplificada. Mas nem só de emoções a gente vive, nós também temos um andar de cima, e esse andar de cima do nosso cérebro ele é bem mais sofisticado. Ele é composto então aqui, ó, pode fechar a palma dos seus dedos, e essa parte de cima aqui, ó, ela tem uma função bem mais nobre, né, que é a nossa parte mais racional. Em especial, né, nós vamos falar dessa região aqui, que está representado pelas minhas unhas, que é o nosso córtex pré-frontal. Ele se localiza aqui e ele fica imediatamente atrás da testa. O que essa região é responsável? Essa região é responsável pelas nossas decisões de planejamento, de aprendizado, né, as tomadas de decisões, a regulação do nosso comportamento. Então, diferente do andar de baixo, esse andar de cima ele é muito mais evoluído e ele nos dá uma perspectiva mais abrangente acerca do mundo. Pensando então na analogia do cérebro como uma casa, é como se o andar de baixo aqui a gente encontrasse uma cozinha, a sala de jantar, o banheiro, ali é onde a gente precisa das funções mais básicas de uma casa. E no andar de cima é como se a gente subisse uma escada e deparasse com uma biblioteca repleta de janelas, de clarabóias, que nos permitisse ver tudo com mais clareza, né? E o amadurecimento desse andar de cima, dessa região de cima aqui, é que vai possibilitar o desenvolvimento das habilidades de vida que a gente tanto almeja para os nossos filhos. Provavelmente você deseja que seu filho respeite os outros, que ele tenha empatia, que ele tenha inteligência emocional, autocontrole, que ele saiba resolver problemas, que ele seja responsável, que ele colabore, enfim. Todos esses atributos, todas essas habilidades, isso vai acontecer quando o cérebro do andar de cima e o cérebro do andar de baixo dele estiverem integrados. Então, eles têm que estar conectados. Assim como você, como eu, o seu filho ele vai funcionar melhor quando esses dois andares estiverem trabalhando juntos, né, de forma coordenada. Só que isso não acontece o tempo todo, né? E a gente vai entender por quê. Então, é muito importante o nosso papel como pais, né, e mães, a gente reforçar essa escadaria entre os dois andares, porque existe uma conexão aqui. E quanto mais a gente desenvolver isso com os nossos filhos, quanto mais a gente estimular essa integração, melhor vai se sair os nossos filhos nas diferentes situações do dia a dia, né? Então a gente tem que reforçar essa conexão entre o andar de cima, essa escadaria aqui tem que estar bem construída para que as nossas crianças funcionem bem, para que o cérebro dele funcione de forma integrada, que eles possam andar de cima e andar de baixo, trabalhar como uma equipe. E quando essa integração vertical, né, acontece, quando o andar de cima consegue acalmar aquelas reações mais intensas que vêm lá do andar de baixo, e isso é importante, o andar de cima ele regula as emoções mais fortes, mas o andar de baixo também, ele contribui, né, ele é muito importante para a gente viver bem. O andar de baixo também manda informações para o cérebro do andar de cima, dizendo dos instintos, das emoções, e isso é importante para a gente tomar decisão também. Então, esses dois andares têm que estar bem juntinhos, bem conectados, né?
E na prática, menina, como que isso funciona, né? Eu falei um pouco da teoria aqui de uma forma bem simplificada, porque a gente sabe que dá para detalhar isso de forma muito mais extensa, mas eu acho que isso é suficiente para a gente entender. E eu preciso te dar uma notícia que não é tão animadora, né? Porque o andar de baixo, ele nasce completamente formado, né? Essas reações mais instintivas, mais emocionais, ele já vem de fábrica com a gente, já vem de fábrica com seu filho. Mas esse andar de cima aqui, gente, ele demora para ficar pronto. E os estudos da neurociência mostram que, especialmente essa região aqui, ó, mais nobre, que é o nosso córtex pré-frontal, ela só termina de ser desenvolvida por volta dos 25 anos de idade. Então, gente, até lá você vai precisar de muita paciência, de boas doses aí de paciência com seu filho e ser um bom modelo para que ele aprenda com você a fortalecer essa escadaria entre um andar e outro, tá? Se seu filho é pequeno, é importante que você saiba que o cérebro dele está em intensa construção. Ele vai conseguir tomar boas escolhas, mas não é o tempo todo, porque essa parte aqui está sendo construída, né? Ele ainda vai passar por boas e longas reformas até o início da vida adulta. Então, mesmo os adolescentes, eles também estão em construção. Eles vão oscilar no comportamento deles com muito mais intensidade. Ainda não estão maduros o suficiente para tomar boas escolhas o tempo todo. E saber disso, gente, faz muita diferença. Eu acho que ativa em nós uma compaixão. É muito comum que nós pais tenhamos expectativas equivocadas, às vezes aumentadas demais em relação ao desenvolvimento e comportamento dos nossos filhos. Talvez muitos dos desafios que você está aí enfrentando é porque o cérebro dele ainda está em construção. E a gente não para pensar nisso. É importante a gente lembrar que as crianças não têm acesso constante ao cérebro do andar de cima. Em algumas situações, essa conexão ela se esvai. É por isso que, às vezes, embora eles até consigam tomar boas decisões, como a gente disse, eles conseguem pensar antes de agir, em outros momentos eles vão perder o controle, eles vão fazer o contrário do que é bom, né? E vão espernear, vão fazer birra, vão agir de uma forma que parece irracional. E é, porque eles estão no estado de desintegração. O cérebro do andar de baixo e o de cima não estão mais conectados. Eles não estão com essa maturidade biológica para manter essa constância de um comportamento, né, estável. Esse fluxo da integração está ali acontecendo o tempo todo. Lembre-se que muitas vezes o seu filho está fazendo o melhor com o cérebro que ele tem. Talvez você já tenha ouvido sobre isso, né, sobre os diferentes andares do cérebro, mas será que você sabia que também existem dois tipos de birra? Pois então, assim como a gente tem dois andares do cérebro, a gente também tem dois tipos de birra. E é a birra do andar de cima e a birra do andar de baixo. Como que é a birra do andar de baixo, Nina? Que diferença que tem entre elas? Bom, a birra do andar de baixo é quando aquela região ali mais primitiva, quando a amígdala e a região límbica estão no comando do cérebro do seu filho. A criança ela fica extremamente perturbada, ela não consegue usar o cérebro do andar de cima para pensar, para elaborar o que ela está sentindo. As partes inferiores ali, elas assumem o controle total, esses botõezinhos aqui são ativados, né? O cérebro está lá tranquilo, seguindo o fluxo de integração dele, de repente, sei lá, a bolacha quebra, um amiguinho pega o brinquedo e pá, né? Desconectou e essa região aqui está no controle. Os hormônios do estresse vão inundar o cérebro do seu filho, ele vai ficar incapaz de controlar o corpo dele, suas emoções, ele não vai conseguir ser lógico e nem tomar boas decisões. Tá conseguindo imaginar o seu filho aí? Aposto que já teve alguns episódios por aí que isso aconteceu, né? É porque o cérebro dele está desintegrado. Eu vivencio isso aqui com uma certa frequência, eu tenho uma pequenininha de 2 anos e, gente, é incrível, né? Tem hora que parece que ela desconectou total mesmo. E como que a gente reage quando a gente se depara com uma birra dessa? Que a gente percebe que a criança perdeu o controle. Ela está vivenciando uma birra do andar de baixo. Na birra do andar de baixo, a gente precisa oferecer uma resposta carinhosa, reconfortante. Sim, não precisa ter medo de se conectar com seu filho, porque você precisa redirecionar, você precisa ajudá-lo a se acalmar nessa hora. Às vezes um toque carinhoso, um tom suave de voz costuma ajudar. Tem que ver com seu filho aí o que vai funcionar nessa hora do caos, né? Nessa hora de desconexão. E talvez se ele corre o risco de se machucar, de machucar outra pessoa, essa é uma pergunta que os pais e mães também fazem. Ah, mas se ele estiver batendo, se ele estiver em risco? Então você vai com firmeza e gentileza manter ele perto de você, você vai afastar ele do perigo, tirar ele da margem de caos desse rio, né? Para que ele não se machuque. Mas a gente precisa
demonstrar afeto, demonstrar presença, ter uma atitude compassiva, né, vai ajudar o seu filho a se reconectar com o andar de cima. Então, muitas vezes a gente quer falar, a gente quer dar sermão, a gente quer explicar. Não é hora de falar sobre as consequências, sobre o que ele deveria fazer, sobre o que é o certo. Não é hora de dar sermão quando ele está nesse estado de desintegração. Ele não vai processar e isso pode até piorar, né? Então, é lembrar que a sua principal tarefa nesse momento é acalmar a amígdala do seu filho, é fazê-lo voltar para esse estado de integração. E quando ele se acalmar, né, quando ele voltar a respirar normalmente, quando ele voltar a ter controle do próprio corpo, aí sim você pode usar a lógica e a razão para conversar com ele. E esse tipo de birra, gente, ele é mais comum, ele ocorre com mais intensidade, especialmente na faixa etária de 0 a 3 anos. Né? E não precisa ter receio de acolher o seu filho. Às vezes eu vejo pais ignorando a birra, se distanciando do filho, ou às vezes até corrigindo de forma física, com punições, colocando para pensar. E não é isso que ele precisa de ajuda para sair do caos. Né? E quando você fizer isso, você não vai estar sendo permissivo, pelo contrário, você vai mostrar que você tem compreensão do que está acontecendo ali e deseja que seu filho volte à integração novamente. Você vai ajudá-lo a sair da margem do caos do rio. E quando ele estiver pronto, quando ele se reintegrar, vocês com certeza vão ter uma conversa melhor e vão poder reparar os erros, ou fazer um plano para que aquela situação não se repita. Então não é ser conivente, ser permissivo com qualquer coisa que ele fizer. Mas na hora que ele estiver tranquilo, aí sim você vai poder tratar do problema. Mas a gente também tem um outro tipo de birra, né? Que é a birra do andar de cima. E essa birra, essa sim, ela é aprendida. Geralmente as crianças começam com as birras no andar de baixo, e se os pais vão cedendo o tempo todo, então a criança esperneia, ela faz e apronta ali, porque realmente ela está em estado de desintegração, mas ela começa a perceber que aquele movimento dela, por mais que não seja algo controlado, intencional, passa a ser um caminho para ela conseguir o que ela quer. Então, nesse tipo de birra, que a criança já percebeu que ela altera o comportamento dos pais, que ela consegue obter o que ela deseja, muitas vezes ela vai simular esse ataque de birra, ela vai fazer uma escolha consciente de bater o pé no chão, de gritar, de esbravejar, e aí ela vai trabalhar com estratégia, com manipulação para alcançar um fim desejado. E como que a gente sabe, né, que ela está num episódio desse, do andar de cima, uma birra intencional? Ela consegue interromper aquele comportamento. Diferente da birra do andar de baixo, que a criança não consegue, né, às vezes ela fica ali em soluço, ela não consegue parar. Na birra do andar de cima, se você distrai ela, olha o passarinho, ou faz isso, você faz alguma coisa para chamar a atenção dela, ela consegue parar o que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não perdeu essa conexão aqui, né, do cérebro do andar de cima com o de baixo. Ela não perdeu o controle sobre as emoções, sobre o corpo dela. Ela ainda consegue ser lógica, ela ainda consegue tomar boas decisões. Então, o andar de cima ainda está no controle ali. E nesse tipo de birra, gente, a sua reação deve ser outra. Eu gosto muito da fala do Daniel Siegel, que ele fala o seguinte: não negocie com o terrorista. Então, se seu filho, né, uma brincadeira, mas se o seu filho está simulando para poder obter algo, então você não vai negociar com ele. Você vai estabelecer os limites de forma clara, com poucas palavras, dizer para ele o que você acha que é adequado, o que é inadequado. Um exemplo, sei lá, a criança está fazendo uma birra numa loja de brinquedos. Vamos pegar uma cena clássica aí, porque ela quer que você compre. Se for passear no shopping, não estava nos planos comprar nada, só lanchar, e aí de repente ela chora desesperadamente porque ela quer um brinquedo. E você vai dizer, olha, eu sei que você quer o brinquedo e eu não estou gostando da maneira que você está agindo. Eu sei que você pode pensar num plano para conseguir comprar o que você deseja depois, e queria que você lembrasse que comprar não está nos nossos planos hoje. E ponto. E se a criança ficar discutindo, chorando, você não vai falar mais nada. Porque às vezes quando a gente fica repetindo, falando, explicando, a gente dá margem para eles agirem pior ainda. Então, a gente tem que ser direto ao ponto, praticar essa comunicação respeitosa, agir com paciência e mostrar para os nossos filhos que a gratificação adiada, ela compensa e que os comportamentos desrespeitosos, eles não vão funcionar. Então, você não pode ceder numa birra do andar de cima. Não ceda, e aí você vai ver a frequência desses ataques diminuírem. Quando o seu filho perceber que não funciona, ele não vai fazer mais. Ele vai saber que não é um caminho eficaz para ele obter o que ele deseja.
Para finalizar, eu vou deixar algumas dicas práticas para você ajudar o cérebro do seu filho a exercitar, né, a fortalecer essa escadaria entre o andar de cima e o andar de baixo. E a primeira dica, gente, é sobre as decisões. A gente precisa ajudar os nossos filhos a tomar boas decisões. Então, a gente precisa também resistir de tomar as decisões no lugar deles. Muitas vezes a gente impede que os nossos filhos tomem decisões por eles mesmos, e quando eles fazem isso, eles estão usando o cérebro do andar de cima para avaliar as diferentes opções, para pensar na melhor forma de agir. E quando ele está fazendo isso, tomando decisão por si mesmo, ele está fortalecendo essa conexão. E ajudá-los a desenvolver isso é o melhor que a gente pode fazer. Claro que eles não vão conseguir decidir sempre, mas a gente pode dar a eles pequenas escolhas, né? Escolhas limitadas, desde pequenininhos, né? Na hora de escolher uma blusa, uma roupa, você quer essa ou essa? Qual roupa você acha que é melhor? Quem vai abrir a porta? Como que a gente pode resolver essa sujeira? Como você acha melhor para a gente fazer? Enfim, dê escolhas limitadas aos seus filhos e permita que eles tomem pelo menos pequenas decisões aí no dia a dia. E a segunda dica é ajudar o seu filho a controlar o seu corpo e as suas emoções. Eles precisam saber o que eles estão sentindo, ajudá-los a dar nome aos sentimentos, né? Como aliviar esse sentimento de raiva, mostrar que a raiva é normal, mostrar que isso faz parte da nossa humanidade e aumentar o repertório deles para que eles coloquem esse sentimento para fora de uma forma respeitosa, de uma forma que não coloque ele em risco, as pessoas em risco, não desrespeite ninguém, tá bom? A terceira dica é a autocompreensão. Experimente fazer pergunta para os seus filhos para que eles aprendam a olhar para além da superfície. Por que você fez aquela escolha, filho? O que te fez sentir assim? Como você acha que você pode lidar com isso? Você pensa em alguma forma para se sentir melhor? O que você pode fazer para resolver esse problema? Incentive o seu filho a desenhar ou escrever o que eles pensam, o que eles sentem. Assim eles vão compreender melhor o que está acontecendo dentro e fora deles. Essa é uma habilidade importante e também vai fortalecer essa escadaria aí entre o andar de cima e o de baixo. A quarta dica é sobre a empatia. Quanto mais experiências de pensar nos outros você proporcionar para o cérebro dos seus filhos, mais eles serão capazes de sentir compaixão, de empatia também. A criança bateu no irmão. Ao invés de desencorajá-lo ali com uma bronca, por que você fez isso? Parará, parará. Ajude a perceber que o irmão ficou triste. Ensine ele a cuidar do machucado, a dar um abraço no irmão para ele se sentir melhor. E aí você também vai estar ativando esses circuitos aí, que também vai ajudá-lo a manter-se em um estado de integração e a tomar boas escolhas. E eu espero que essas dicas aí tenham sido úteis para você. Se você deseja mais ferramentas para educar os seus filhos de forma respeitosa e à luz da palavra de Deus, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Me segue também no Instagram, no Facebook. A gente tem o canal do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Por lá a gente vai compartilhar conteúdos exclusivos também. E será um prazer ter você aqui por perto, caminhar junto com você nessa missão maravilhosa e ao mesmo tempo tão desafiadora da parentalidade.